Finalmente, com uma pedrada de moinho rachando a cabeça de Abimeleque, Israel se livrou daquele falso reino, daquele falso rei, daquele falso governo, daquilo tudo. E a gente vai caminhando pelo livro dos Juízes e vai percebendo que, na verdade, o livro relata mais a falta de juízo do povo em não andar no conselho do Senhor, em rejeitar a comunhão íntima do Senhor, do que, na verdade, os juízes, conforme o livro queria definir, né? O que eram juízes? Eram homens e mulheres que eram tomados pelo Espírito do Senhor. Essa força vinha com dons, digamos assim, psíquicos, no sentido de ter visões, de ter revelações específicas, previsões, presságios, e vinha, sobretudo, considerando aqueles tempos, considerando aquela necessidade social de sobreviver à guerra, vinha sobretudo numa força física extraordinária. E aí, é claro, isso era seguido, por vezes, por derramamento de sangue. Mas o livro dos Juízes, tirando esses juízes que eram levantados por Deus, mostra mais a falta de juízo de pessoas que receberam revelação divina, no sentido de que tais pessoas elas rejeitam andar com o Senhor, que gentilmente se revela a elas. Porque você já viu até aqui que esse Deus maravilhoso, ele é aquele anjo do Senhor que aceita churrasquinho de Gideão, ele é aquele anjo do Senhor que fala para Débora, olha, eu vou entregar essa vitória nas mãos de uma mulher. Ele é aquele Deus que está o tempo todo tentando aproximação com o seu povo. E o povo sempre, desde sempre até hoje, tem dificuldade de entender isso, de maneira que se Israel se arroga a ser o povo de Deus, hoje os israelitas, ou melhor, os judeus, que foi o que sobrou de Israel, são um dos povos mais ateus do planeta. Eles ficam sendo adorados pelos cristãos do mundo todo, mas eles são ateus, eles não confiam no Deus de Israel, na verdade nunca confiaram. Parece que tem uma psicopatia inexorável nessa questão de ser escolhido, porque Deus escolheu o seu povo e o seu povo o tempo todo tergiversa, né, entre amar as tradições ou amar os próprios corações e botar Deus como desculpa. Porque hoje em dia os judeus têm amado as tradições. Então, ou eles se tornam ateus, amantes de si mesmos, das suas ciências, das suas capacidades intelectuais dadas por Deus na história da humanidade, ou eles se apegam a esses tradicionalismos macabros, fazendo Deus cada vez mais se parecer com o que há de pior no empreendedorismo humano, digamos assim. É o que a gente vê, né? Nós vimos até então que o Abimeleque, ele não foi um juiz que Deus colocou lá. A gente até entra nessa discussão, né? Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 13, que... 1 Coríntios? Romanos, capítulo 13, né? Que toda autoridade foi instituída por Deus, e a gente não entende a emocionalidade do escritor, no caso o apóstolo Paulo, porque eles tinham entendido o seguinte, olha, deram ar para a gente respirar, a autoridade foi instituída por Deus no sentido de que ela nos deu chance de servir a Deus com liberdade e com alegria. E isso é uma coisa. Outra coisa são autoridades que assim mesmo se instituem, como esse tal de Abimeleque, porque aqui nós temos a Eclesiastes, aqui nós temos aquilo que está em Eclesiastes 8, versículo 9, que diz assim: verifiquei na história da humanidade que de tempos em tempos há homens que se levantam contra os outros para os arruinar, para os destruir, para se acovardar. Querendo dizer o seguinte, a vida humana sem Deus é Abimeleque. A vida humana sem Deus é conchavo, é trama, é um querendo possuir o outro, é um querendo sugar os outros da relação mais íntima entre um casal, quando um está querendo surrupiar o outro, engolir a alma do outro, até os poderes, os reinos, os governos. Isso é o que é humano. Agora, o que é divino é você se transformar em ser humano verdadeiro na sua relacionalidade com Deus. É isso que Israel não entendeu e é isso que a gente até hoje não entende. Então essa discussão teológica de que toda autoridade foi instituída por Deus cai aqui, porque Romanos 13 não pode ser lido fora do facho de luz de Mateus 23, quando Jesus chega e fala: você só tem um Senhor.
A ninguém vocês vão chamar de Senhor, a ninguém vocês vão chamar de mestres, a ninguém vocês vão chamar de guia. Um é o guia de vocês, um é o mestre de vocês, um é o Senhor de vocês. Debaixo dessa insígnia, toda autoridade que anda com Deus foi instituída por Deus. O resto é Abimeleque, é Bolsonaro, é isso que nós vamos ler aqui agora, por exemplo, no livro dos Juízes, capítulo 10. Porque as autoridades, no máximo, elas são permitidas por Deus, como, por exemplo, a besta será permitida. Mas o mesmo texto de Apocalipse 13, que fala que a besta será permitida por Deus, ainda fala assim que foi-lhe dada uma boca que profere arrogâncias e grandes blasfêmias, e foi-lhe dada que tivesse autoridade ou domínio contra os santos, e se levantasse contra os santos e contra eles prevalecesse. Também o versículo mostra que os santos morreriam, mas não se submeteriam a essa autoridade vinda dos quintos dos infernos, né? Mas os cristãos que falam de Deus, mas andam com as tradições, falam de Deus, mas andam com os preconceitos, falam de Deus, mas querem dominar sobre a vida dos outros, eles também criam essas senhas humanas, carnais, animais, demoníacas, de gente que não confia em Deus, para ficar falando, olha, respeite a autoridade, porque Deus colocou toda a autoridade. Mas essas pessoas são contraditórias, porque autoridades também instituídas por Deus no passado, eles jamais respeitaram, né? Toda autoridade foi instituída por Deus, mas se alguma autoridade, por exemplo, abraçar, ou acolher, ou aceitar na política pessoas de sexualidade diferente, como fizeram os governos ditos de esquerda, aí essas autoridades não são respeitadas não, eles falam mentiras. Eu conheço vários santos do Senhor que ficam dizendo que o atual presidente do Brasil é a autoridade levantada por Deus. Esses santos do Senhor, eles recorreram a mentiras, a fake news, era um bando de Abimeleques, né? Que em nome de Deus tomaram o poder, mas eles estavam adorando um outro Deus de uma outra aliança. Aí continuando essa saga da humanidade, e Deus nos contemplando nas nossas mediocridades, nós temos aqui Juízes capítulo 10, que vai dizer o quê? Diz assim, depois de Abimeleque, né, que fora morto com uma pedrada, que era só essa linguagem que ele entendia, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puar, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Então, Tola, ele era da tribo de Issacar. Se você for olhar, fica ali um pouco a sudeste do Mar da Galileia, né? E aí ele julgou Israel durante 23 anos. Tola é um nome curioso, porque no imaginário popular, Tola significa verme, mas também significa carmesim, um tom de vermelho, né? Só tem aí o púrpura, carmesim, e tem um outro significado para vermelho, mas é um vermelho aí parecido, sei lá, com bonina, talvez. E aqui o livro vai falar apenas disso, que o Tola, né? Filho de Puá, ele julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Não se diz mais nada dele, nem aqui, nem em outro lugar mais na Bíblia. Mostrando isso, que as pessoas, elas chegaram ao poder por circunstâncias, né? Não tão espalhafatosas como a de Abimeleque e não tão carismáticas e sobrenaturais como Gideão, mas os homens querem algum homem dominando sobre eles. É só isso que significa Tola aqui em Gênesis 10, em Juízes 10, 1 e 2. Versículo 3. Depois dele se levantou Jair, não é o Jair Bolsonaro, Jair, que significa Deus ilumina, e aí você pode ler significado como Deus ilumina ou como Deus ilumina, que é o nosso Jair atual, né? Então, se levantou Jair Gileadita e julgou Israel 22 anos. Olha que interessante. Jair Gileadita, no nosso mapinha fuleirinho aqui, ó. Gileade nessas regiões aqui de Manassés. Então Manassés, do outro lado do Rio Jordão, passou a ser conhecido também por Gileade, que foi o fundador desses territórios aí, desse clã, né? Aí você tem lá Jabes de Gileade, você tem Ramote de Gileade, que é uma cidade ali naquela região.
Então o Jair era dessa região, da metade da tribo de Manassés, do lado de lá do Jordão, conforme você viu no mapa. Aí ele julgou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentas, ou jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. É isso que falam de Jair. E quando você vai olhar em outras referências, se eu não me engano, fala-se dele em Números, em Deuteronômio, em Josué, quando eles vão falar daquela metade da tribo de Manassés do lado de lá do Jordão, conforme você viu no mapa, né? E como eles possuíram aquela terra, me parece que houve um Jair, porque as características eram semelhantes, tinha muitos filhos, muitos cavalos. Então a gente vai vendo que era um clã que tinha muita riqueza, muito poder, muito dinheiro. E aí, como é comum, um outro Jair, filho de um Jair anterior, que já é mencionado aí no Pentateuco, ele tenta fazer valer o nome do pai, digamos assim, né? Mas não se diz nada sobre eles, apenas que dá a entender que era uma família poderosa, porque quando fala que o cara ali tinha 30 jumentos, e 30 cidades, e 30 filhos, né? Isso mostrava uma riqueza relativa àquele pedaço do planeta. Não eram camelos, eram jumentos, conforme o lugar de muita sequidão, né, permitia criar. Beleza. Então até agora o que a gente vai vendo aí? Abimeleque, Tola, Jair foram homens colocados segundo os desejos humanos, segundo as estratégias humanas, apesar do livro ser dos juízes, autoridades permitidas por Deus. A gente vê isso tanto que a herança é essa, né? O versículo 6 vai dizer: tornaram os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, e de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. Então já começa aí. Primeiro, os seres humanos querem ser coordenados por outro ser humano. Isso é que é o normal. Revolucionário é adorar o Senhor. Revolucionário é se dedicar ao Santo de Israel. Até hoje é a coisa mais difícil para uma pessoa fazer, é ter comunhão íntima com o Santo, com o Eterno. Ninguém aqui conseguiu ter. Talvez Débora, né? Os demais, Deus é no máximo um instrumento do qual eles precisavam para se livrar dos inimigos em redor. Por quê? Deus não é sedutor como essas divindades babilônicas, né? A gente não tem aqui que julgar a religião alheia, mas nós temos que fazer crítica a um povo que recebeu a iluminação de Deus, que tinha Deus à disposição deles toda hora, e eles preferiam largar toda essa sobrenaturalidade, desse amor imenso, eterno, miraculoso de Deus, para projetar os seus desejos nessas divindades. Deus não tinha nenhum problema com cananeus e sidônios e filisteus e amonitas e moabitas que adoravam suas divindades para lá, porque cada um será julgado conforme a luz que recebeu. Mas Israel, que recebeu a presença do Senhor Todo-Poderoso, eles não tinham prazer em Deus, não. E aí você vai vendo aqui, né? Os Baalins é um coletivo para a variedade de Baal. Baal do amor, Baal do sexo. Era como se fosse um panteão grego. Tinha Deus para tudo, tinha Baal para tudo. E Astarote seria a versão feminina do Baal, né? Geralmente representada por árvores frondosas. Os deuses da Síria, Sidom, Moabe, quer dizer, todos os povos que Deus disse para Israel, vocês vão se contaminar com eles, porque ser humano é adorar essas coisas. Isso é humano, é fácil fazer isso. Difícil é confiar nas minhas palavras e confiar que todo o preço compensa, todo o sofrimento pessoal compensa para aqueles que confiam em mim. Mas Israel não confiou no Senhor. Aí eu acho engraçado a cegueira do próprio escritor bíblico, porque ele vai dizer assim no versículo 7. Deixaram o Senhor e não o serviram, né? Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Ah, meu Deus! Deus precisa ficar irado por um povo que se contamina com todas as divindades das quais eles foram instruídos que não deveriam adorar? Deus precisa se vingar de gente tapada desse jeito?
Deus não precisa se vingar, Deus não fica nem irado. Deus é Deus, Ele é santo, Ele é amoroso, Ele está ali acolhendo. Aliás, em meio à adoração, a essa prostituição religiosa toda, Deus estava ali dando a eles vida. Deus tinha um compromisso com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jesus, eu e você. Mas o escritor, até na hora que a gente está produzindo um texto santo, a gente está projetando a nossa mediocridade, porque a gente tem que dizer que Deus perdeu a paciência conosco, porque nós, que tivemos uma iluminação um pouco maior do que Israel, ou mais ampla, ou tivemos mais chance de estudar um pouquinho isso, a gente continua sendo um ser humano querendo projetar no Pai Eterno aquilo que a gente é que faz. Fazem tudo errado, mas Deus perdeu a paciência, Deus irou. É muito engraçado, é muito curioso. Mas Deus não se irou não. Quem adora essas coisas aqui vai viver conforme a cegueira deles, porque quem está adorando a Deus feito por seres humanos vai inevitavelmente cair na servidão desses seres humanos, de Moabitas, Amonitas, Asdoditas, né, lá dos filisteus, os Baalins, Astarotes, Sidones, etc. Tudo isso que era povos misturados com crenças e misturados com divindades, misturados com demônios que habitavam aquele lugar do Oriente Médio. Aí, beleza. Acreditemos que Deus ficou irado, Deus perdeu a paciência com aqueles vermes-ocas, os quais nesse mesmo ano vexaram quem? Os filhos de Amon. Vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Então ele está especificando, está dizendo que essa opressão que ele está dizendo aqui, ó, foi da além do Jordão, na terra de Gileade. É só você olhar aí a tribo de Manassés, aí, Gade. Foi por essas bandas que os amonitas oprimiram Israel. E não foi Deus não, gente. É só Deus ficar quieto que os seres humanos se impõem sobre os outros, porque até quando Deus está presente, os seres humanos, eles se jogam, eles acreditam que alguém foi posto por Deus e aleluia, vamos adorar lá, mas ele é criminoso, ele veio da milícia, o Queiroz, eles estão demorando a prender o Queiroz para ver se alguém consegue fazer alguma coisa para o Queiroz não ser preso. Mas ele é Deus, ele foi o Senhor que colocou ali, eu vou respeitá-lo, eu respeito o presidente. O povo é assim, imagine esses aqui. Né? Aí, foi lá na terra dos Gileade, na terra dos amorreus. Versículo 9. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar, também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então eles aí atravessam o Jordão, né, de lá para cá, eles vieram da terra de Gileade, atravessam e vão lá nos filhos de Sacar e nos filhos de Benjamim e Efraim. Aquela banda ali que veio se tornar Israel do Norte na frente, né? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo, aí agora eles vão buscar o Deus verdadeiro, mas é engraçado, a busca é o Deus verdadeiro, mas os motivos são todos pagãos e Deus nem se ira, ele responde conforme a consciência consegue compreender. Isso é muito profundo, gente. A gente não faz ideia desse amor de Deus que condescende com as nossas ignorâncias, sem concordar com os nossos pecados. Ele desce lá no inferno da nossa alma, autoconstruído, que nós mesmos fizemos, fala conosco, mas ele fica aguardando que você deixe o seu espírito mudar a sua consciência. Mas enquanto isso não acontece, Deus responde a esse povo. Versículos 10 diz assim, os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo, contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Está vendo? Estão buscando ao Deus verdadeiro, mas o motivo é o quê? Ai, a gente se deu mal. A gente se deu mal. Foi gostoso adorar os outros deuses, é sempre prazeroso, é sempre interessante, é sempre tesudo, né? Aquelas festas de fertilidade das divindades cananeias. Mas agora a gente se deu mal, a gente precisa sobreviver. Mas Deus escuta, porque Ele é bom, Ele é Pai, né? Quem tem pai e mãe aí sabe, você apronta todo na hora que você está ruim, eles vão te acudir, pai e mãe que amam. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, porque Ele é Pai, Ele vai te tratar como filho adulto, filha adulta. Quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim,
Não vos livrei eu das suas mãos? Olha, meus filhos, vocês vieram me pedir socorro. Eu estou sempre aqui para socorrer vocês. Não foi assim desde sempre? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Aí Deus faz aquela coisa que todo pai e mãe faz, porque é assim que as crianças entendem a linguagem. Eu me lembro que eu falava assim com meus meninos, né? Eu tenho 2 moças e um rapaz, e quando eles eram lá bem crianças, tenras, eu falava assim, ó, vem aqui agora, eu vou contar de 1 até 3, senão você vai tomar uma chinelada. Mas eu falava assim, doido que eles não chegassem no 3. Geralmente eles não chegavam no 3 não, mas eu acho que eles desenvolveram um certo trauma, né? Eles tiveram medo do 3. Só que eles não chegavam no 3, mas eu estava torcendo que eles não chegassem, porque eu ia ter que cumprir a minha palavra, não por prazer de dar uma chineladinha na bundinha deles, mas pelo fato de que eles precisavam entender que o papai estava dizendo, o papai ia cumprir, né? E aí são essas coisas que, se nós que somos falhos precisamos dar esse tratamento aos nossos filhos, Deus tinha que falar assim com o seu povo, que era a linguagem que eles conseguiam entender. Então ele fala assim, não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Né? Vocês não gostam deles? Vocês não sentem prazer neles? Vocês não têm orgasmos culticos neles? Aí eles entenderam o recado. Versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E aí o rogar virou ação. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Que é muito bonitinha essa frase, mas Deus estava o tempo todo compadecido. Eles é que não tinham dó deles mesmos, né? Só entendiam a linguagem do rigor. Então, quando eles tiraram todos, fizeram esse arrependimento factual, tirando todos os apetrechos de falsas divindades, tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, que é aquela região de lá, na tribo de Manassés, depois do Jordão, disseram uns aos outros, quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Aí um juiz chamado Jefté entra em cena. Mas olha só, como que os nossos pecados, as nossas teimosias nos fazem ficar confundidos na nossa relação com Deus. Porque aqui você não vê assim, Deus levantando um juiz. Quem levantou o juiz, que vai ser Jefté no caso, foi esse anseio desesperado de um povo que, a partir dos rituais, né, eles fizeram um rito de arrependimento, e aí, quando o pessoal convocou, eles meio que confiaram nos ritos. Olha, a gente se consagrou, porque Deus falou assim, não vou livrar mais vocês da mão deles. Deus falou isso. Aí eles fazem os seus conchavos, quem sabe a gente convence a Deus com as nossas obras, né? Isso é paradoxal, porque de um lado Deus está querendo ver as nossas boas obras, de outro lado a gente que pratica boas obras, logo pensa que foram as nossas boas obras que convenceu Deus de alguma coisa. Aí eles ficaram seguros da justiça própria e falaram, olha, quem derrotar aí os amonitas, né? Exatamente. Quem derrotar os amonitas vai ser juiz sobre nós. Aí entra em cena Jefté, que parece aí ter sido um descendente do Jair, não o Bolsonaro, né? Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo. O que eu queria que você refletisse rapidamente é nesse mecanismo. A gente está aqui fazendo meditações reflexivas, ou reflexões meditativas, como quiser, mas vendo os processos psicológicos e espirituais que faziam este povo que tinha Deus ali disponível. Deus estava disponível, seja para dizer isso, olha, não vou livrar vocês mais, seja para levantar e dar carismas aos homens, ele estava disponível. Mas o povo ia se contaminando e Israel, na verdade, é o protótipo da história da humanidade. A humanidade vai recebendo revelações de Deus e cada vez mais rejeita a Deus. Essa tem sido a história de Israel.
E isso aqui que eu estou dizendo, nada tem a ver com antissemitismo. Tem a ver com o nosso espelho na humanidade falha de Israel, apesar de eles terem sido convocados por Deus a serem testemunhas históricas. Nós, que depois de Cristo também somos testemunhas, temos esse mesmo mecanismo, porque a gente precisa todos os dias se entregar ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E qual o mecanismo que eu estou dizendo aqui? Essa coisa de buscar ao Senhor, mas achar que foi a nossa busca que convenceu o Senhor de alguma coisa. Ou quando Ele nos diz alguma coisa, a gente acha que foi os nossos ritos pessoais que nos dão autenticidade para falar, eu me consagrei, agora quem for derrotar os amonitas vai ser rei sobre nós. Eles poderiam continuar nesse clamor, Senhor, nós estamos aqui purificados, o que o Senhor pode fazer por nós? Mas o texto dá a entender que não, eles confiaram no próprio ritual e elegeram para si alguém de personalidade afoita, que é o que vamos ver no próximo vídeo. Hoje eu queria que você pensasse que quão deficitária tem sido a nossa devoção, quão carente de iluminação do Espírito Santo, né? Porque estes povos eles podem ser compreendidos. Eu e você temos essa alegria de sermos templo do Espírito Santo e precisamos levar isso a sério. Leve isso a sério, porque Deus continua falando. Deus continua falando. Há muitas vozes, há uma polifonia, há muita falsidade na internet, mas todo que invocar o nome do Senhor não apenas será salvo, se relacionará com o Senhor mesmo. Essa é a mensagem, este é o Evangelho, esta é a boa notícia para que a gente deixe de ser seres humanos engolidos por outros seres humanos, embora irmãos. Pense nisso.